Bom, eu li o livro desde 2010, então, em 2014, eu comecei... apareceu alguns livros para mim, a Biologia da Crença, até que o Marcos falou ontem, do Lipton. Depois apareceu as teorias do Sheldrake, dos campos mórficos, e aí eu comecei a estudar a importância do ambiente no nosso desenvolvimento, né? Que não só a parte genética. Quando eu estava no meu mestrado de bioquímica, há bastante tempo, bem antes disso, já o professor falava que a nossa genética ela é responsável por 5% só da nossa herança, enfim, tanto de doenças quanto de características, e os outros 95%, né? Então, isso me intrigava. Aí, com o tempo, eu comecei a estudar essas coisas. E já naquela época já se falava, já tinha estudos da importância da oração, da meditação, essas coisas, isso foi me chamando a atenção, né? E aí apareceu por que não está legal? E aí apareceu a epigenética na minha vida, né? Então, o que é epigenética? E aí, eu estudando isso, eu lendo o livro de Urântia, depois vocês vão ver aonde eu chego na relação com o livro de Urântia. Então, o que é epigenética? Epi, né, vem do grego, é acima. Epigenética é o estudo das mudanças hereditárias na expressão gênica, genes ativos versus inativos, que não envolvem mudanças na sequência do DNA subjacente. Representa as variações não genéticas que são transmitidas de uma geração para outra. A mudança epigenética é uma ocorrência regular e natural, mas também pode ser influenciada por vários fatores, incluindo idade, ambiente, estilo de vida e estado da doença. Modificações epigenéticas podem se manifestar tão comumente quanto a maneira pela qual as células se diferenciam terminalmente, como células da pele, do fígado, cerebrais. Isso aqui começou a chamar a atenção dos cientistas, porque quando ocorre a fecundação do óvulo e do espermatozoide, é apenas um zigoto, é um tipo só de células, né? E como que uma célula pode dar origem a tão diferentes células, né? E isso são por fatores externos. Então, a epigenética, como eu falei, é acima, né? É além da genética. Ela foi proposta pela primeira vez em 1942 por Conrad Waddington. E ela é o estudo dos mecanismos moleculares por meio dos quais o meio ambiente controla a atividade genética. Então, ela é a herança dos caracteres adquiridos, pode ser influenciada pelo meio ambiente, alimentação, estresse, emoções. E hoje isso já está bem conhecido, né? Que a gente se fala em doenças psicossomáticas, se fala numa série de coisas, né? A epigenética e o ambiente. Hoje sabemos que tanto o ambiente quanto o estilo de vida individual podem interagir diretamente com o genoma para influenciar a mudança epigenética. Essas mudanças podem ser refletidas em vários estágios ao longo da vida de uma pessoa e até mesmo em gerações posteriores. Estudos epidemiológicos em humanos forneceram evidências de que fatores ambientais pré-natais e pós-natais influenciam no risco adulto de desenvolver várias doenças crônicas e distúrbios comportamentais. Estudos mostraram que crianças nascidas durante o período da fome holandesa, entre 44 e 45, aumentaram as taxas de doença coronariana e obesidade após exposição materna à fome
no início da gestação em comparação com aqueles não expostos. Embora nossas marcas epigenéticas sejam mais estáveis durante a idade adulta, elas ainda são consideradas dinâmicas e modificáveis por escolhas do estilo de vida e influência ambiental. Está se tornando mais aparente que os efeitos epigenéticos ocorrem não apenas no útero, mas ao longo de toda a vida humana, e que as mudanças podem ser revertidas. Existem numerosos exemplos de epigenética que mostram como diferentes escolhas do estilo de vida e exposições ambientais podem alterar as marcas no DNA. Logo nós já vamos ver isso por quê. E desempenham um papel na determinação dos resultados de saúde na vida e até gerações posteriores. Então, qual a influência da mãe nisso? Como sabemos, a mãe tem um impacto profundo nos filhos e no desenvolvimento deles. Pesquisas epigenéticas mostraram que as mães podem influenciar as marcas epigenéticas no DNA da prole, mudando a forma como reagem ao estresse, se crescem saudáveis ou não, e sua capacidade de aprender, lembrar e se adaptar quando adultos. Pesquisa também mostra que a exposição da mãe à poluição pode afetar a suscetibilidade da criança à asma, e a ingestão de vitamina D pode alterar a metilação do DNA, que influencia o funcionamento da placenta. E o pai também estão descobrindo que o papel epigenético que um pai desempenha na saúde e no bem-estar do seu bebê, incluindo epigeneticamente dar a seus filhos elevados níveis de açúcar e aumentar o risco de câncer de mama. Então, bom, vocês podem interromper quando quiserem, né? Mas daqui a pouco eu dou uma paradinha também. O meio ambiente... O que é metilação? Eu já vou explicar. Tá bom. Tá, em seguida a gente vai entrar nisso. O meio ambiente está sendo investigado como uma poderosa influência sobre marcas epigenéticas e suscetibilidade a doenças. A poluição tornou-se um foco significativo nessa área de pesquisa, pois os cientistas estão descobrindo que a poluição do ar pode alterar os marcadores de metila no DNA e aumentar o risco de doenças neurodegenerativas. Curiosamente, a vitamina B pode proteger contra efeitos epigenéticos prejudiciais da poluição e pode ser capaz de combater os efeitos nocivos que o assunto específico tem sobre o corpo. As dietas também podem modificar marcas epigenéticas de maneira significativa. O campo da nutriepigenômica explora como a comida e a epigenética trabalham juntas para influenciar a saúde e o bem-estar. Por exemplo, um estudo descobriu que uma dieta rica em gordura e baixo teor de carboidratos pode abrir a cromatina e melhorar a capacidade mental através de inibidores do HDCA. Daqui a pouquinho eu vou explicar um pouco isso, não vou entrar muito na bioquímica, mas a gente vai entender melhor. Outros estudos descobriram que certos compostos dentro dos alimentos que consumimos podem proteger contra o câncer, ajustando as marcas de metila em genes supressores de tumor. Em última análise, uma dieta epigenética pode orientar as pessoas para o regime alimentar ideal. Como estudos científicos revelam, os mecanismos subjacentes e impacto que diferentes alimentos têm sobre o epigenoma e a saúde. Aqui foi tu que perguntou, né, Lilian, da metilação? É. Agora nós vamos entrar nela aqui. Então, a metilação do DNA, o que eles descobriram? Ela não se dá dentro do DNA, assim, não modifica o gene, mas essa metilação, ela consiste na substituição do hidrogênio
por um radical metila, né, CH3-, por isso que ele chama metilação, no carbono 5 do anel da citosina. A gente sabe que o DNA ele é composto de adenina, guanina, citosina e timina, né? São as 4 bases. Então, e essa metilação, ela é muito importante para a formação, então ela é extra DNA, assim, ela é no DNA, mas ela não é no gene, ela não modifica aquele anel. Ela é importante para a formação de hormônios, para uma série de coisas, né? E agora nós vamos ver por que tem a influência do meio ambiente. A metilação e, consequentemente, o silenciamento de genes é um mecanismo determinado pelo período do ciclo ou desenvolvimento de uma célula, possibilitando o bom funcionamento de um organismo. Caso o padrão de metilação seja alterado, então, ele é um processo natural, né, para ocorrer essas reações que vai produzir os hormônios, enfim, e vários compostos necessários para o nosso organismo. O que acontece se esse padrão... O que acontece muitas vezes? Quando tem alguns componentes muito parecidos com esse grupo metil, com essas reações, por exemplo, alguma coisa relacionada à comida, bebida, ele pode mascarar isso e alterar essa metilação. E aí, por isso que pode prejudicar. Então, ó, com o padrão, principalmente metais pesados agem aqui. Com o padrão de metilação, caso o padrão de metilação seja alterado por um poluente ambiental, por exemplo, um novo padrão de metilação será instalado, ativando diferentes genes que deveriam estar silenciados, gerando efeitos na vida e na saúde daquele indivíduo. O que acontece? Todos nós nascemos com oncogenes, né? com genes propensos ao câncer. Se ocorre alguma alteração aqui por algum poluente ambiental, geralmente metais pesados, alguma coisa, ele pode ativar esses genes que ficariam adormecidos lá pelo resto da vida, né? Ou até condições de estresse, tudo a gente sabe que altera todo o nosso sistema imunológico, né? Então, na maioria dos indivíduos saudáveis, a metilação ocorre livremente. Nossos corpos têm um doador de metila universal, chamado SAMe, né, que é essa adenosilmetionina, que prontamente contribui com seu grupo metila, aquele CH3 que nós vimos, para apoiar a capacidade do corpo de realizar as funções acima mencionadas. No entanto, isso se torna complicado pelo fato de que a produção dessa adenosilmetionina depende do 5-MTHF, metilfolato, ou seja, a vitamina B. A vitamina B é o ácido fólico. Vocês lembram que não faz muito tempo tem uma lei que obriga a... Se vocês pegarem um pacote de farinha de milho, farinha de trigo, eu acho que é de mandioca também, vocês vão ver que ela tem adição de ácido fólico. E é por causa disso aqui, porque nós somos deficientes de ácido fólico, então, e ele é importantíssimo nessa metilação do DNA. Em si, isso não é um problema, mas a maior notícia é que até 50% da população tem uma mutação genética, a variante do gene MTHFR, o que torna difícil para o corpo criar esse 5-MTHF suficiente. Por isso que a gente precisa dessa adição de vitamina D. Ô, Estela, só uma pergunta. Eu acho que Já vou parar um pouquinho, ó. Só vou terminar esse parágrafo. Quando não podemos iniciar o processo de metilação, isso impede nossa capacidade de criar um número significativo de moléculas, incluindo melatonina e serotonina. Fala, Morelli.
Eu posso estar enganado, mas o metilfolato, pelo que eu andei lendo, é a vitamina B9. A B12 é metilcobalamina. Sim, o ácido fólico é a B9, mas eu não B9. falei B12, eu falei só B ali. Que você Mas é a falar B12? B9, Ah, desculpa. mas é a B9, tá certo. O ácido fólico é a B9. Deu para entender um pouco, Lilian? Deu sim, é bem importante essa informação. Eu não sabia por que tinha sido acrescentado, né, o ácido fólico que a gente vê, né, na farinha, acho que é só na farinha, né? É nas farinhas que eles adicionaram. Então, e não sabia por quê. E, bom, daí acho que na sequência a gente vai conversar sobre algumas mutações, né, que aconteceram aí. E que, Ali eu botei... e que tem essa deficiência, né? E eles sabem por que dessa deficiência? Tem uma causa já? É uma mutação genética que nós temos, né? Que não produz o suficiente ali. Mas eles não sabem qual é a causa. Não, talvez um dia eles consigam corrigir, né? Eu acho que será que é aquela falha lá? É alguma coisa Portadores ali, da né? vida? No nosso desenvolvimento. É, Alguma coisinha lá que eles esqueceram, né, de ligar. que Talvez não. por terapia gênica eles consigam corrigir isso, né? Aham. Eu vou ficar com o meu fechado, o meu vídeo, para não cair, tá, Esther? Tudo bem. Então, por isso que tem essa adição da vitamina B, eu botei só B ali, mas é a B9 mesmo. Então, vamos mais um pouco. Se eu estou indo muito rápido, vocês vão parando. Então, ó, as interrupções na metilação, como nós vimos ali, né, por várias causas, ela pode acontecer, elas também foram associadas a diabetes, câncer, distrofia muscular, várias doenças genéticas hereditárias, demência, depressão. E os grupos metil controlam a produção de energia, a resposta à inflamação, o reparo de células danificadas por radicais livres e a produção de glutationa, um poderoso antioxidante. E eu, como uma boa consumidora de café, não podia deixar fora esse exemplo aqui, né? Quanto mais café uma pessoa bebesse por dia, mais ela teria alterações epigenéticas em 11 partes específicas do DNA. Isso foi uma pesquisa feita com café. Portanto, a pesquisa demonstra que o café pode influenciar na ativação de alguns genes. E ele pode promover prevenção ao diabetes e à demência, melhora o funcionamento do fígado e a memória, prevenção a problemas cardíacos e maior longevidade. Eu sempre fui uma defensora do café, né? Tá aí. Bom. Bom, e aí, então, nós temos o Darwin versus o Lamarck, né? Porque o Lamarck ele surgiu 50 anos antes do Darwin, mas o coitado foi crucificado, né? Porque ele dizia que a evolução está baseada em uma interação cooperativa entre os organismos e o meio ambiente, que lhes permite sobreviver e evoluir em um mundo dinâmico. Já o Darwin diz que as características individuais são passadas de pais para filhos. São fatores hereditários que controlam a vida de todos nós. Mas, no final da vida, ele deu o braço a torcer, né? Aí ele disse, em minha opinião, o maior erro que cometi não foi dar a devida atenção à ação do ambiente sobre os seres, como no caso dos alimentos, clima, etc., independentemente do fator seleção natural. Ele reconheceu que nem tudo era genético. E o que a ciência nos mostra? Quando, em 2000, eles decifraram, pelo projeto Genoma, o DNA,
muitas empresas faliram, porque apostaram tudo nesse projeto, e a expectativa deles era que nós tivéssemos de 100 a 120 mil genes, que tudo seria explicado pela genética, pelos nossos genes. E a surpresa foi que nós temos de 25 a 27 mil. E olha que a mosca da fruta tem 15 mil, uma galinha tem de 23 a 20 a 23 mil, um verme primitivo tem 24 mil, o arroz tem 38 mil. E aí eles não puderam explicar tudo pela genética, porque eles esperavam que nós tivéssemos de 100 a 120 mil genes. O arroz tem mais que nós. Tem mais genes que nós. E o que nos faz tão diferentes, então, né? Se não é o número de genes. Então, se não são os nossos genes que controlam a nossa vida, o que será? Né? E aí hoje nós sabemos que nós mesmos, né? Que o poder de mudar está dentro de nós. O poder de controlar nossas vidas tem origem na nossa mente. Eu acho que até... Porque a nossa mente é uma dotação da ministra divina, né? Não tem como a nossa mente não ter poder, eu acho. Então, e daí, estudando os campos morfogenéticos, né, que é a memória inerente à natureza, eu me pergunto, será que está ligado aos espíritos ajudantes da mente também, esses campos? Porque nós temos os dois espíritos superiores que nos diferenciam, né, dos animais. E o que os campos a teoria dos campos mórficos diz? Que existe um campo invisível, explicado pela física quântica, exercendo influência sobre a matéria. E nós já vimos isso, e nós temos um estudo, e o livro de Urântia entra nisso, nós podemos ver isso outro dia de novo, né? Que esse campo já tem comprovação da oração como cura. Isso já é comprovado cientificamente, que as pessoas que estão doentes recebem orações, elas têm uma cura mais rápida. Inclusive, está no livro de Urântia, isso também nós podemos ver quando a gente estuda o documento 91, acho que é isso. A meditação, né, já é o Masaru, aquele japonês lá, ele fez um estudo que a raiz quadrada de 1% de uma população altera o comportamento, né, de toda essa população. Eles fizeram estudos com cidades que tinham alto grau de violência, e eles pegaram essa raiz quadrada de 1% da população e fizeram meditações, e foi comprovado que alterou o comportamento das cidades. Os bons pensamentos, a gente sabe também, né, que influenciam. E também nós temos a herança mitocondrial. Eu acho que todo mundo já ouviu falar, né, da herança que nós trazemos das nossas avós. E é verdade, porque assim, ó, a nossa herança mitocondrial, ela vem da nossa mãe, porque a mitocôndria, ela tem uma função específica, né? E quando ocorre a fecundação do óvulo com o espermatozoide perde a cauda. E a mitocôndria no espermatozoide, ela está na cauda. Então, nós herdamos das nossas mães, das nossas avós. É uma herança feminina essa. Sabe-se que várias formas de herança material não são genéticas. As células herdam padrões de organização e estruturas celulares, como as mitocôndrias. Sua função é produzir maior parte de energia das células, através do processo chamado de respiração celular, diretamente de suas células-mães, herança citoplasmática. A herança de caracteres adquiridos pode ocorrer epigeneticamente em oposição a geneticamente, por intermédio de alterações químicas que não afetam o código genético subjacente, mas que distorcem a sua leitura.
Bom, então, como nós falamos, né, esse meu estudo todo começou quando eu comecei a estudar campos morfogenéticos, que o Sheldrake diz que existem esses campos, né, de atuação que influenciam a gente, que não são genéticos, né? Opa. Tá, então, os campos morfogenéticos, os campos mórficos, são campos que levam informações e são utilizáveis através do espaço e do tempo, sem perda alguma de intensidade depois de terem sido criados. Isso tudo são teorias, gente, e tem pessoas contra, mas hoje a ciência já está comprovando isso, porque só que a ciência chama de memória do DNA, né? E a gente sabe que é essa parte do DNA que não é genética, né? Então, eles são campos não físicos que exercem influência sobre sistemas que apresentam algum tipo de organização inerente. A palavra hereditariedade não é mais sinônimo de genética. Os genes são parte da hereditariedade, mas não toda hereditariedade. A ressonância mórfica pode estar por trás da herança da forma e do comportamento. Essa ressonância é física, mas não material. Da mesma forma, a ressonância mórfica pode desempenhar um importante papel na herança cultural. Cada indivíduo faz uso da memória coletiva da espécie e contribui para essa mesma memória. Animais e plantas herdam os hábitos da sua espécie e da sua raça, e isso vale para humanos também. Então, a ressonância mórfica é a memória. Como a ressonância mórfica pode ser explicada, ela está em aberto. Como eu falei, ela é uma teoria, uma coisa recente, que está começando a ser explicada, né? A ressonância mórfica faz parte de uma hipótese muito mais ampla. A hipótese da ressonância mórfica propõe uma ressonância no tempo e no espaço, de padrões de atividade vibratória em todos os sistemas auto-organizadores. Se as memórias estão armazenadas no cérebro dos animais, então qualquer coisa que um animal aprende fica confinada no cérebro. Quando morre, a memória se extingue. Mas se a memória for ressonante, isso não acontece, né? E isso aqui já foi comprovado em laboratório, que ratos aprendem mais fácil o que outros já aprenderam. E também, né, tem a teoria do centésimo macaco, né, que ela é uma... Na verdade, é uma teoria que o Sheldrake também usou para explicar, né, aquela... todos vocês já ouviram falar, né, que eles dizem que numa determinada ilha os macacos começaram a lavar as batatas para comer, tirar a terra, e muito longe daí, quando isso atingia 100 macacos, longe dali, um outro grupo de macacos também começava a fazer a mesma coisa. Eu acho isso bem, e isso aqui dos ratos já foi comprovado, e a gente sabe que isso acontece também. Hoje, quando as pessoas dizem, está nascendo crianças especiais, crianças cristal, crianças não sei o quê, porque hoje, claro que as crianças são bem mais estimuladas hoje, mas por que elas aprendem mais rápido? Porque outros já vêm fazendo, é a mesma coisa ali dos ratinhos. Se nós formos pensar, nós aprendemos muita coisa mais rápido que nossos pais também. Nossos pais aprenderam mais rápido que nossos avós. Eu não acho que sejam assim crianças tão... Claro que eles estão aprendendo mais rápido, são mais estimulados, mas se nós formos voltar lá atrás, nós aprendemos a dirigir mais rápido que nossos pais mais rápido... Bom, meus avós nem dirigiam, acho, mas... eu aprendi a dirigir mais rápido que meu pai e minha mãe, os que vêm depois aprendem mais rápido.
Então, eu acho isso aí é natural, eu não acho que seja coisa de agora. Se a gente voltar lá atrás, nós também aprendemos mais rápido que eles, né? E isso é comprovado. E isso são essas memórias que não são genéticas, esses fatores. Então, e as memórias, segundo as religiões, né? Os hindus e os budistas, pela crença da reencarnação, as memórias são levadas de uma vida para outra. No cristianismo, as teorias de sobrevivência implicam na sobrevivência da memória. E como é que essa memória sobrevive nela? Não é física. Os protestantes, eles dizem que eles entram em sono profundo até o juízo final e não teria a ser julgado sem lembrar do que eles fizeram, né? E os materialistas, eles dizem que as memórias estão alojadas no cérebro, e após a morte, com a deterioração do cérebro, elas acabam. E a teoria da ressonância deixa a questão em aberto. As próprias memórias não se deterioram e continuam a agir por ressonância, desde que exista um sistema vibratório com o qual possam entrar em ressonância. E o livro de Urântia, o que ele corrobora com isso, né? Porque daí, quando eu estava estudando essa parte de campos mórficos, epigenética, eu comecei a achar dentro do livro de Urântia algumas pérolas, né? Que corroboram com isso. Então, o que ele diz? A vida e o meio ambiente. Olha o que nós estávamos vendo até agora. A vida realmente é um processo que ocorre entre o organismo e o seu meio ambiente. A personalidade atribui valor de identidade e significados de continuidade a essa associação organismo-ambiente. Assim, será reconhecido que o fenômeno de estímulo-resposta não é um mero processo mecânico, pois a personalidade funciona como um fator na situação total. É sempre verdade que os mecanismos são inativamente passivos e os organismos inerentemente ativos. É por meio da intermediação da mente que o eu e o ambiente estabelecem um contato significativo. A habilidade e a disposição do organismo para fazer esses contatos significativos com o ambiente, a resposta a um estímulo, representam a atitude de toda a personalidade. Então, o livro de Urântia é cheio de exemplos assim, dessa interação com o ambiente, né? E as compensações devido à epigenética e à hereditariedade. O estudo está no livro de Urântia, né? Tudo que eu estou lendo aqui agora está no livro de Urântia. Esses são os planetas de detenção, onde os mortais que não conseguiram a realização da fusão com os seus ajustadores residentes durante a vida na carne, são reabilitados na forma transitória para receber mais ajuda e desfrutar de uma oportunidade ampla de continuar seus esforços de realização espiritual. Os mesmos esforços que foram prematuramente interrompidos pela morte. Ou se, por qualquer outra razão, olha aqui, ó, por alguma dificuldade hereditária, de ambiente desfavorável, ou por conspiração das circunstâncias, a realização dessa alma não houver sido completada. Então, olha a importância do ambiente, né? Não importa o motivo, todos aqueles que têm um propósito verdadeiro e são dignos em espírito, encontram-se a si próprios, tais como eles próprios são, presentes nos planetas de continuação, onde devem aprender a ter a mestria daquilo que é essencial à carreira eterna, e possuir eles próprios os traços que não adquiriram ou que não puderam adquirir durante o tempo de vida na carne. Então, o outro dia a gente viu a importância, né, da eugenia, que daí é realmente corrigir a parte genética, e hoje a gente está vendo, né, a importância do ambiente para o nosso desenvolvimento e da nossa personalidade. E o livro continua dizendo que, ó,
quando as condições físicas estão amadurecidas, as evoluções mentais súbitas podem acontecer. Quando o status da mente é propício, transformações espirituais súbitas podem ocorrer. Quando os valores espirituais recebem o reconhecimento adequado, então os significados cósmicos tornam-se discerníveis e a personalidade fica cada vez mais liberada dos obstáculos do tempo e redimida das limitações do espaço. Esse parágrafo aqui, que é do documento 68, foi o que, quando eu estava estudando campos mórficos e epigenética, depois eu busquei esses outros dentro do livro de Urântia, mas quando eu li esse aqui, foi o que me fez desenvolver todo esse estudo aqui, porque aqui, para mim, ele está muito claro. Ó. A civilização é uma aquisição da raça, não é uma inerência biológica. E por isso é que todas as crianças devem ser criadas em um ambiente de cultura e cada geração de jovens que se sucede deve receber uma nova educação. As qualidades superiores da civilização, científicas, filosóficas e religiosas, não são transmitidas de uma geração a outra pela hereditariedade direta. Essas realizações culturais são preservadas apenas pela conservação do esclarecimento na herança social. Para mim, esse parágrafo resume tudo que a gente está estudando. Aqui ele é muito claro nessa herança social, que não é genética. E aí ele continua. E aqui também, quando eu li esse aqui também é muito claro na influência do ambiente, né? Quando eles falam do Abel. Uma observação da conduta de Abel estabelece o valor do meio ambiente e da educação como fatores do desenvolvimento do caráter. Abel tinha uma herança ideal. Nós sabemos que o Abel foi o primeiro filho de Adão e Eva no segundo jardim, né? Então, ele era sangue violeta puro. Abel tinha uma herança ideal e a hereditariedade forma a base de todo o caráter, mas a influência de um ambiente inferior virtualmente neutralizou essa herança magnífica. Vocês olham a importância do ambiente, né? Que ela se sobrepôs à herança magnífica do Abel, né? Porque a gente sabe que todo aquele ambiente do segundo jardim, né? Depois ele era mais belicoso, então, e o Abel foi criado ali, né? Junto com Caim. Abel, especialmente durante os seus anos mais tenros, foi muito influenciado pelo meio ambiente desfavorável e ter-se-ia tornado uma pessoa inteiramente diferente caso tivesse vivido até os 25 ou 30 anos. A sua herança superior ter-se-ia, então, evidenciado. Conquanto um bom ambiente possa não contribuir muito para realmente superar os defeitos do caráter de uma hereditariedade vil, um mau ambiente pode muito efetivamente estragar uma hereditariedade excelente, ao menos durante os primeiros anos de vida. Um pouquinho que tem um microfone aberto. Então, vocês veem que o mau ambiente, eles estão dizendo aqui que ele contribui mais que um bom ambiente, né? O bom ambiente social e a educação adequada são um solo e uma atmosfera indispensáveis para se obter o máximo de uma boa herança. Então, neste parágrafo e nesse aqui, eles resumem tudo. Por isso que eu gosto do livro de Urântia, né? Porque tudo que a gente vai buscar fora dele, depois a gente encontra uma explicação nele. Eu acho fantástico. Então, isso aqui, olha aqui o que a gente estava falando. Ó. A noção da existência de duas espécies de espíritos fantasmas fez um progresso lento, mas certo em todo mundo.
Mas o que me chamou a atenção foi essa frase aqui. Esse novo espiritismo dual não foi disseminado de uma tribo para outra, brotou independentemente em todas as partes do mundo. Olha o que a gente estava vendo da teoria do centésimo macaco, né? Que brotava independentemente de uma ilha para outra, assim, a distâncias. E aqui eles falam isso também. Ele brotou independentemente em todas as partes do mundo. Ao influenciar a mente evolucionária em expansão, o poder de uma ideia não repousa na sua realidade ou razoabilidade, mas antes na intensidade e na universalidade da sua aplicação pronta e simples. Então, eu acredito, né, que a nossa mente é ressonante. E o que eles continuam dizendo, que quando um grupo se empenha em uma prece, isso aqui que eu disse do documento 91, que a gente pode estudar ele todo outro dia, né? Mas aqui eles colocam algumas coisas que eu falei antes lá da prece. Quando um grupo se empenha em uma prece comunitária para o enaltecimento moral e para a elevação espiritual, tais devoções atuam sobre os indivíduos que compõem o grupo e todos se tornam melhores em consequência da participação. Até mesmo toda uma cidade ou uma nação inteira podem ser ajudadas por tais preces devocionais. Olha o que nós vimos naquela meditação, né? Feita para as cidades. Está tudo explicado aqui. A prece não é uma técnica de cura para doenças reais e orgânicas, mas tem contribuído enormemente para o gozo da saúde abundante e a cura de inúmeros males mentais, emocionais e nervosos. E mesmo no caso de doenças causadas por bactérias reais, a prece muitas vezes tem aumentado a eficácia dos remédios empregados. A prece tem transformado muitos seres inválidos, irritadiços e queixosos em paradigmas de paciência e tem feito deles uma inspiração para todos os outros indivíduos humanos. É o que a gente estava falando, a ciência já comprovou isso, já faz muito tempo, que as pessoas que recebem orações, né, o grupo que recebe oração, ele tem uma cura mais rápida. Não que tu vai dispensar o remédio, né? Mas ele potencializa a cura. E a passagem de matérias para zonas mais elevadas, né? Ou seja, moronciais. Ao contrário da busca da conversão, o melhor modo de aproximação das zonas moronciais de contato possível com o ajustador seria por meio da fé viva e da adoração sincera, da oração feita do fundo do coração e sem egoísmo. E, de um modo geral, a maior parte das memórias, de novo, que brotaram de níveis inconscientes da mente humana, têm sido confundidas com revelações divinas e guiamentos espirituais. Aqui, mais uma vez, eles falam que a memória não é física, né? Que ela brota de níveis inconscientes. Então, aquilo que os materialistas dizem que a nossa memória está no cérebro e ela morre junto com o cérebro, ela não morre. As dificuldades do ajustador na nossa hereditariedade. O grande problema nessa existência é o ajustamento das tendências ancestrais, olha, de novo, de vida às demandas dos impulsos espirituais iniciados pela divina presença do monitor misterioso. Embora tanto o legado hereditário do dom cerebral quanto do supercontrole eletroquímico operem para delimitar a esfera da atividade eficiente do ajustador, nenhum obstáculo hereditário nas mentes normais jamais impede a realização espiritual final. A hereditariedade pode interferir no grau de conquista da personalidade, mas não impede a consumação final possível da aventura ascendente. Claro, isso aqui é individual, né? A mente é praticamente tudo o que vós tendes da realidade do universo, que é submissível à vossa vontade.
E ainda as dificuldades do ajustador. Uma filosofia eficaz de vida é formada pela combinação de discernimento cósmico com o todo das reações emocionais, ao ambiente social e econômico. De novo, o ambiente. Lembrai-vos, com quantos impulsos hereditários não possam ser modificados fundamentalmente, as respostas emocionais a tais impulsos podem ser mudadas. A natureza moral pode, portanto, ser modificada, o caráter pode ser melhorado. No caráter forte, as respostas emocionais são integradas e coordenadas. E assim é produzida uma personalidade unificada. Uma unificação deficiente enfraquece a natureza moral e engendra a infelicidade. E a nossa herança social, de novo. Os humanos dos tempos antigos não possuíam uma civilização social muito rica, mas fiel e eficientemente passaram aquela que tiveram a próxima geração. E vós deverias reconhecer que a maioria das civilizações do passado continuou a evoluir com um mínimo de outras influências institucionais, pois o lar funcionava efetivamente. Hoje a raça humana possui uma rica herança social e cultural, que deve ser sábia e eficientemente passada às gerações subsequentes. A família, como uma instituição educacional, deve ser mantida. E aqui nós já estamos concluindo para depois conversar. Então, o que a gente pode concluir? Que o DNA é governado por regulação e ordem, mas ele não é suficiente para explicar a vida. Se os nossos genes são responsáveis por pequena parte da nossa herança genética, então a hereditariedade adquirida pode ser mudada. Os computadores quânticos, né, que já estão começando a funcionar, eles poderão funcionar por ressonância mórfica. E pela ressonância mórfica, nossas atitudes podem influenciar os outros e serem repetidas. Por isso, temos responsabilidade com todo o universo. E o Einstein diz que a imaginação é mais importante que o conhecimento. Enquanto o conhecimento é limitado, a imaginação abraça o mundo inteiro, estimulando o progresso, dando vida à evolução. E o amor é o padrão universal de energia ressonante.